Vamos lá. Para compor esse último painel, com 16 anos de experiência no setor de logística, é formado em logística pela MBA e logística em supply chain, além de especialista em controladoria e gestão tributária. Sua atuação é focada na gestão de motoristas, liderança e gestão de pessoas, com expertise em estratégias de economia de combustível e controle de manutenção para uma frota com mais de 7.000 veículos. É a Mônica Lima. Bora, Mônica! Obrigado, Mônica, pela presença. Eu não sei se você sabe, pode vir na sequência aqui, ó. Fica aqui, Mônica, por favor. Quando a gente fez aquela live, foi a live assim, dos últimos 6 meses que teve mais audiência. Ela se destacou. Tô sabendo agora. Tá sabendo agora. Foi sensacional. Agora que caiu a ficha aqui, todo mundo já fez live comigo. Então vamos lá. Ó. O segundo é o instrutor de TRC formado pela FABET São Paulo e especialista em gestão de pessoas, pneus e manutenção. Atualmente cursa tecnólogo em logística e é gestor de transporte. Responsável pela contratação, formação de colaboradores, controle de custos e gestão de pneus. Com 15 anos de experiência como motorista e foca na formação de novos profissionais com ênfase em segurança e eficiência. Wagner de Lima. Mais uma vez o Wagner para compor aí o quadro. Obrigado, Wagner. Terceira vaga do painel de hoje. Formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV, formada em coaching pela Associação Brasileira de Coaching, fundadora da empresa Contrata Soluções, com mais de 20 anos de experiência na área de RH, já impactou milhares de profissionais. E sabe escolher um marido como ninguém. Caroline Gama. É segredo. Primeira dama, papai. Tô falando para todos. É segredo nosso, hein? Segredo nosso. A gente combinou ontem, ninguém sabe. E para compor, fechar com chave de ouro, advogado empresarial, há mais de 20 anos atua para diversas empresas, dentre elas no ramo de logística e transporte, que possui diversas frotas e unidades diretas e indiretas espalhadas pelo país. Seu foco é gerar diariamente blindagem empresarial. Então, com a gente aqui, o Dr. Roberto Maués. Vamos lá, Roberto. Eu tenho a honra de ter esse time aqui de peso agora. E eu vou começar estendendo o nosso assunto que envolve o motorista, que foi muito bem colocado pelo Saulo, sobre essa questão. O motorista, ele realmente pode usar o celular pessoal dele para atividade do trabalho? Então, Júlio, tudo bem? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui presente. E já pegando esse tópico bem específico, a gente tem que fazer uma análise não só sobre a questão trabalhista, como muito bem nesse sentido, mas também principalmente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque na verdade o maior impacto de utilização de aparelho próprio do motorista tem a ver justamente com os dados sensíveis do motorista. Então isso vai depender muito mais do aplicativo em si que você está dispondo esse tipo de atividade, esse tipo de checklist para o motorista, do que efetivamente o aparelho dele. Se tiver um sistema, um app, por exemplo, que tem uma criptografia de ponta a ponta, que prevê essa proteção para que não tenha quebra ou hackeamento desse celular pessoal do motorista, pode ser utilizado perfeitamente. E aí puxa para a legislação trabalhista agora. Por quê? A legislação trabalhista ela prevê, e apesar da atividade do motorista ser uma atividade predominantemente externa, o que em teoria teria a atração do artigo da CLT, que é o 62, que diz que poderia ser vinculado, que não tem o controle de jornada, a lei do motorista vem muito clara em sentido contrário, dizendo que tem obrigatoriedade de ter.
Mas como a gente tem uma disposição numa lei maior, dentro de uma lei mais especial nesse sentido, abrir um precedente no Tribunal Superior do Trabalho a nível nacional e todos os outros tribunais regionais do trabalho, e todo e qualquer meio de controle de jornada feito pelo gestor de frota em favor do motorista, em favor da empresa, pode ser utilizado. Ou seja, plenamente adaptável você poder utilizar individualmente o celular de cada motorista nesse tipo de atividade. Aí, substituição até antiga papeleta e outros formatos mais mecânicos até que se fazer o controle de jornada. Desde que haja condições de comprovar a entrada, os repousos, os intervalos entre uma jornada e outra, descanso, enfim, é perfeitamente admitido. Agora a questão é poder ver se esse aplicativo tem essa proteção para poder ser configurado e instalado no próprio celular do motorista. Excelente. Ô Saulo, eu lembrei de um outro caso aqui também, que também participou de live. O cara falou que lá na empresa dele, a empresa ela fez um acordo com os motoristas. Eles utilizavam um aparelho que era particular de cada um e a empresa pagava o plano de dados de cada um deles. Então ficou bom para os dois lados, os motoristas até entenderam isso como um benefício, entendeu? Então, ó, eu vou mudar de assunto porque isso aqui não... Vamos, tem sorteio daqui a pouco, né? Daqui a pouco o Beto já vai chamar aí, vamos lá. Indo voltar no motorista. E o que eu vejo que são as duas coisas principais para manter o motorista mais motivado? Uma é a questão humana, né? A questão de você estar ali, conversa, feedback, a comunicação clara, que eu acho que isso é fundamental. Não só para o motorista, para toda a equipe. E também a questão de remuneração, benefícios, né? Que não adianta nada a gente estar lá motivando, vai lá, faz bonito, faz tudo perfeito, cumpre as regras e não tem uma bonificação, né? Então tem um benefício, às vezes a empresa fornece um convênio. Então eu acredito que esses são os dois pilares, na minha opinião, que vai manter o motorista motivado. Eu estou vendo que o Wagner quer falar, eu queria ouvir a opinião da Carol também sobre isso. Oi, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, a gente tem que conscientizar Tá bom. que a principal motivação é ele estar empregado. Eu vejo muita preocupação em motivar o que já deveria ser óbvio. Ele já está empregado, ele já aceitou os termos de trabalhar para aquela empresa como colaborador, partindo do princípio, então, que ele tem que colaborar com a empresa e a falta de comunicação ou a falta de combinados e de regras claras acaba sendo substituído por esse excesso de bonificações e premiações para corrigir o erro da má gestão. Então, sim, eu sempre vou partir desse princípio. Você foi acolhido por essa empresa, então, em primeiro lugar, honra a empresa que te contratou. Quem está contratando, deixa as regras claras da empresa, faça os combinados claros, faça os treinamentos para que ele saiba o que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. E aí, é só você seguir, não vai ter muito que você se preocupar. Por que eu tenho que motivar alguém para fazer o óbvio, para fazer o que faz parte da função dele? Então, eu acho que esse excesso de preocupação com motivação são falhas anteriores, desde a contratação, passando pela integração dele, o treinamento e esse acerto de combinados, de regras que não está claro. Ele não sabe nem por que ele está fazendo aquilo. Então, na minha opinião, o que motiva... Parece, ouvindo você falar agora, parece que qualquer coisa, vamos implementar um programa de premiação, virou um tapa-buraco, mas na verdade o certo seria ele ter uma condição boa de trabalho, ter uma remuneração justa, em primeiro lugar. E não adianta a gente só ir lá e colocar uma bonificação e achando que vai resolver um veículo, por exemplo, que está péssimo para conduzir. Wagner, o que você acha? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Prazerzão imenso estar aqui, agradeço a vocês. Eu vejo da seguinte forma, eu fui motorista por 15 anos e acho que o primeiro ponto, assim, como ela falou, correto, não é tratando só de uma primeira parte, é você mostrar para o motorista, a primeira parte, o que ele tem que fazer. Você tem que mostrar a responsabilidade que ele tem, aí depois partir do lado. Que ou não, o motorista pode ser tratado, não adianta.
Quem não, né? Quem não, né? Mas assim, eles sempre gostam de ter aquele nosso parabéns, show de bola, como fazer, eles gostam. Queiram ou não, a bonificação não extensa, mas ajuda muito na gestão. Hoje a primeira parte é você deixar o motorista sempre sabendo o papel dele, principalmente a primeira parte, saber o papel dele e trazer ele para perto de você. Como? Que é o principal perigo hoje é esse. Tem motoristas que você tem que trabalhar principalmente na parte emocional dele. Hoje todos sabem da dificuldade de mão de obra que temos, então você tem que cuidar muito até a forma que você vai passar para ele, que você vai fazer. Então, se você não trouxer ele de uma forma que ele entenda que ele é um profissional, que ele entenda que não é uma qualificação que vai mudar o trabalho dele, é a parte mais difícil. Dr. Boés, pergunta simples e direta, que é o que acontece com muitas empresas. Eu, como diretor, dono da empresa, posso pagar uma premiação por fora do Lerite? Então, essa é uma pergunta bem interessante para o seguinte: a bonificação, na verdade, ela é uma das alíquotas que não tem a incidência direta em repercussão trabalhista. Ou seja, ela não contribui diretamente para a repercussão de horas extras e outras alíquotas ao final do contrato de trabalho do motorista, se eventualmente ele for demitido. Então, é uma das melhores formas de você fazer o pagamento direto, inclusive em Lerite, justamente porque não tem essa repercussão. Então, você tem essa previsão legal, que é justamente um bônus pelo trabalho em si realizado, e como é uma bonificação direcionada àquele labor, àquele trabalho feito com excelência, a Justiça entende como não deveria gerar uma repercussão a mais de pagamento para o empregador, para o gestor de frota, justamente porque ele já está pagando um valor diferenciado para o empregado. Então, eu recomendo, a gente sempre coloca, inclusive, essa parcela específica dentro do próprio o Lerite mês a mês para pagar, até porque não tem essas repercussões e é mais tranquilo. Agora, se faz o inverso e coloca o pagamento por fora, e como na Justiça do Trabalho a prova oral ela se sobrepõe a documental, a gente pode até tentar confirmar depois por documento que essa bonificação era bônus em si, mas aí a Justiça pode interpretar de outra maneira, por não estar no Lerite, só pela prova oral do trabalhador, e a gente pode tomar um processo aí, enfim, gerar outra repercussão mais pesada. Eu vou te falar porque eu perguntei isso, porque uma das dificuldades que muitos gestores têm em aprovar um plano de bonificação com a diretoria é que, isso aí é o que eu ouço, né? Ah, Júlio, eu fui lá, aí gerou um custo mensal aqui de R$5.000, primeiro que não é custo, né? Você vai pagar uma parte da economia, mas beleza. R$5.000, só que aí o meu diretor falou que esse 5.000 na verdade não é 5, é 10, porque tem os encargos. Então, depende da forma que é inserido essa classificação, certo? Tem uma questão de bonificação, de premiação, tem diferença ou não? Não, a bonificação é justamente nesse sentido, a própria titulação. Tá. Eu não gosto muito de usar o prêmio, porque o prêmio já teve algumas decisões a nível nacional que deturpou um pouco esse formato. Aí pode ser, digamos assim, uma forma de mascarar uma parcela. Mas o bônus em si, a palavra bônus, a bonificação, ela é bem clara nesse sentido, ela é bem ajustada. O meu cliente, por exemplo, do Norte, que ele é um dos maiores que hoje no nível do mercado, que tem mais ou menos uns 1.200 motoristas no total, ele utilizava muito o pagamento de horas complementares de maneira fixada mensal, no ajustamento coletivo de trabalho. Só que o custo disso era muito alto por conta justamente da repercussão. E um dos ajustes que a gente fez nos últimos 5 anos foi essa troca. E facilitou muito mais, porque ele pôde aumentar o valor que ele pagava individual e ao mesmo tempo ele teve o equilíbrio de caixa, porque não teve a projeção das verbas trabalhistas. Não tem os encargos. Não tem. Show. Em quais situações, aí eu queria começar contigo, tá, Mônica? Em quais situações é necessário aplicar uma advertência ao motorista? E aí, quando eu falo de advertência aqui, não é o cartão amarelo, é a advertência formal, por escrita. Olha, hoje, com o que eu trabalho, né, quando ele descumpre alguma regra da empresa, né? Então, a gente trabalha no transporte, a gente tem as regras da empresa, tem regras de cliente, né? Dependendo da situação, eu, pelo menos, vou partir não para advertência escrita, mas eu vou partir para uma advertência verbal, um treinamento, mas dependendo que é nessas situações. A legislação tem segurança que é negociável, né? Então não tem conversa, mas eu acredito que sempre a advertência é a primeira coisa a acontecer, né? No caso de descumprimento de regra. Mas vamos lá. Carol, como que fica esse colaborador? Ele acabou de receber uma advertência por escrito
e daqui a algumas horas, 8h30 da manhã, ele vai pegar um caminhão que custa 1.200.000 com 25 toneladas e vai pegar uma estrada de 4 horas sem parar. E aí, vale a pena dar essa advertência, não vale? O RH é sempre polêmico, né? Vamos lá. A advertência, ela é um tiro de pé da empresa, sim, que vai desmotivar o colaborador. Porém, tem situações que precisam ser dadas. Mas, algumas empresas têm a política de primeira advertência, nunca deve ser da causa e tal, né? Três no pé também, que você falou, ele vai mais comprometido, desmotivado, revoltado, ele vai traduzir muito menos, né? Junto com essa advertência, com o ânimo dessa advertência, primeiro que o gestor tem que ter total autonomia para fazer esse entendimento de quando pode ser dado isso, fazer justo com toda a equipe. Mas precisa ser entendido por que está havendo esse descumprimento de regras. E para isso a gente usa várias ferramentas de autoavaliação do próprio colaborador, fazer uma autoanálise das ações dele e dessa intercorrência, do líder dele, no caso do gestor, fazer essa autoavaliação junto com ele. Então, é um formulário simples, onde o colaborador preenche algumas perguntas sobre o dia a dia dele e o líder vai responder as mesmas perguntas, depois eles batem aquilo. Então, ali, você consegue captar várias coisas, se ele está desmotivado, se ele está querendo cavar uma demissão, se realmente foi uma falta de foco, se foi uma falta de treinamento, se foi uma falta de entendimento, ele nem conhecia essa regra. Então, antes de sair dando uma advertência, precisa entender o que motivou isso. Foi proposital? Ele está cavando isso, ele está com sede, ele fez mesmo, vai fazer de novo, não entendeu o que está errado, não comprou a ideia dessa regra. Então, precisa entender isso. Eu acho muito mais importante esse entendimento antes do que a própria advertência. A advertência, ela não resolve. Ela vai dar uma punição ali, vai desmotivar ele, vai mostrar o poder da empresa em cima dele. Às vezes ela é necessária, mas ela não resolve a causa. Então, precisa ir atrás da causa desse problema. Só complementando, você perguntou se você tem verdade de advertência, o cara vai sair viajando. Tá aí a visão do gestor no primeiro passo. As minhas tratativas, quando eu faço, eu sempre faço ao término da jornada. Excelente. Ou eu faço, tipo assim, ele vai para casa e depois eu chamo para a empresa para fazer a tratativa. A questão da advertência, nós começamos a aplicar de uma forma um pouco rígida para poder criar uma política. Por quê? Que se chegou ao ponto da advertência, é porque alguma coisa está errada. Né? Se você viu regra, se criou uma regra, se criou regra é porque não está funcionando da forma que deveria rodar. Então, a gente estuda primeiro o caso, o porquê que aconteceu. 90% das nossas aplicadas hoje são velocidade, sendo que a nossa operação é aplicada, apresentado para eles o processo, como funciona. Nós não temos horário, né? Nós não somos, por exemplo, carga horária de tráfego, então não há necessidade de você sair correndo, de você acelerar. Aí eles vêm com aquela mesma de sempre que eu fui no sabe, mas é só aproveitar, né? Só o restinho do embalo. E aí acaba, uma vez que ela orienta, né, verbalmente, a segunda, eu já parti, não sei até que a pergunta qual que é a regra disso aí, para orientação estrita, por mais uma orientação estrita, aí a partir disso mais pertence. A não ser que estipule muito, que ultrapasse muito o caso de evento. Aí ele parte direto da primeira para a advertência. Quer falar, Mônica? Acho que já falou, né? Vamos para mais um ponto importante aqui, queria ouvir a opinião do Baués, e é uma coisa que é uma saia justa, na verdade, da empresa, né? A empresa contratou um profissional, um motorista, para ele dirigir, para ele fazer a entrega, para ele fazer o serviço. E aí, esse motorista, por falta de gestão, não importa de quem foi, ele está com a carteira cassada, suspensa. A empresa pode demitir esse cara por justa causa ou ela vai ter que conviver com ele ali, pagando salário, sem ele poder executar a função? Uma excelente pergunta. Vamos lá. Eu posso aproveitar, inclusive, para responder essa, pegando o gancho da anterior que a gente estava, inclusive, comentando. Boa. Sobre essa situação. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela entende que, em regra, se for uma consequência de atos para configurar esta causa, teria que apresentar 2 advertências escritas e uma suspensão sem remuneração de 3 dias. No mínimo, para poder colocar isso a nível nacional.
Entretanto, não tem na lei uma tipificação de quantidade específica. Podem ser mais advertências, menos, mais suspensão, menos, mas em média o que a Justiça já aceita um pouquinho seria essas 3 para configurar o chamado desídia, um mau procedimento, nessa condição. O problema de fazer advertência verbal é justamente porque não tem registro. E como a prova documental é a única prova que a empresa pode suportar, porque a Justiça trabalhista é muito pró-empregado e só de falar o melhor negar a situação já faz prova, mesmo que não tenha testemunha necessariamente, é que complica bastante. E aí entra na questão da responsabilidade. Então, existe um rol taxativo na CLT de todas as possibilidades de demissão por justa causa. Dentre elas, especificamente essa da carteira do trabalho, se enquadra que ele concorre diretamente por negligência, imprudência e perícia. Então, se ele não está apto a desenvolver a atividade de um motorista e ele se furta essa informação da empresa porque a carteira está vencida e ele vem a estar dirigindo, causa multa, causa acidente, causa um prejuízo, digamos assim, seja ele menor ou com maior proporção, é causa de demissão por justa causa de imediato. Porque nesse caso pode se enquadrar tanto por mau procedimento, como por desídia e até por ato de um outro patamar de improbidade. É no sentido que o motorista afetou a própria moral e confiança direta do empregador, porque ele se utilizou disso para poder continuar desempenhando a atividade. Então, assim como o empregador tem que ter o zelo pela atividade, o empregado também. Então, o empregado não habilitado, o motorista não habilitado, não tem que estar conduzindo nenhum veículo. E se ele venha causar um acidente, ainda que ele responda criminalmente por essa questão, a gente puxa muito no escritório também, a empresa vai ser responsável civil direto. Então, vai ter que arcar com todo o custo financeiro que esse acidente puder vir a ter, até de indenização, eventualmente, da família daquela pessoa que porventura tenha vindo a falecer em decorrência disso. Ô Wagner, como que você agiria numa situação dessa? Um condutor teu está em possibilidade de dirigir por causa da CNH? Nós trabalhamos da seguinte forma: nós acompanhamos, existe um acompanhamento, né, direto do RH sobre a documentação. Quando a gente tem um caso parecido, a gente afasta o motorista imediato, não deixa rodar, por causa do conhecimento sobre isso aí. Pode tirar um acidente, a empresa se é responsável, a mesma coisa que você ter o carro, prestar para mim e não me dá, você perde a responsabilidade 100% por ter falecido. Então, isso puxa um pouco da equipe fazer esse acompanhamento, principalmente em gestão de multa, que a gente acompanha sempre pontuação. E uma coisa interessante que o gosto do checklist é a habilitação do motorista, ela está ativa. Então, isso é importantíssimo, porque você é a obrigação do motorista apresentar que o documento seja apto para poder usar. É a obrigação dele. Então, a gente sempre acompanha isso aí em caso de tiver multa, alguma coisa em excesso, pontuação, você ter suspensa a carteira e afastado imediatamente. E lá, Mônica, como é que é na tua empresa? Eu já tive algumas situações, né, que a gente descobriu é só nas horas erradas que a gente descobre, né? É só quando acontece uma... Só você descobre que uma fricção não pode seguir a viagem, você dá para CNH, estourada de pontos, que um dá outro. Meu Deus. As situações que eu tive, a gente deu férias, o motorista, para ele ficar organizado. A gente não tem de desligamento, né, porque tem toda uma análise, né? Se há uma doença que deu agora, se não tem, algo que eles fazem nossos, tiveram situações que eles acabaram sendo vítimas e foram prejudicados, né? Então, venderam o carro para alguém, não fez a transferência, exploraram tudo, deixou o carro com o filho, aí o filho levou um momento, então a gente acaba tentando ajudar ele de alguma forma. E aproveitando, eu queria perguntar para o doutor duas situações. A questão de pontuação, se existe alguma regra para a empresa passar a pontuação para o motorista, ou ela tem que assumir a cabeça da multa, né, de identificação. E a questão do exame toxicológico, porque é obrigatório na nutrição, e que a gente apenas passa também rápido, o professor Smart, que é da lei de canal, e coisa. Até para. Como você acabou falando um pouco baixo, deixa eu ver se eu entendi. Se existe alguma regra para passar a pontuação daquela infração para o condutor responsável e também a questão do toxicológico, se estiver vencido, a gente pode demitir o condutor.
Vamos lá, são duas situações bem específicas. A primeira coisa, essa questão de responsabilização pela condução da doação, a gente tem tanto a vertente do que o Departamento de Trânsito de fala, que é o condutor efetivo que tem que assumir. Se é uma pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica ela pode fazer indicação direta, sem problema nenhum, até porque se ela não fizer, ela paga multa dobrada, então não vai ter esse encargo. Só que para que isso não tenha nenhuma discussão judicial e o empregado se sinta de alguma maneira lesado e venha argumentar que ele não pode sofrer uma punição, enfim, que ele não está acontecendo alguma coisa, eu sempre recomendo estar tudo isso bem explicado no contrato individual de trabalho, em que é um documento formal que, além da série da carteira de trabalho, que agora é digital, ela não é mais aquela carteira física, é um documento imprescindível para ter todas as disposições trabalhistas. E ali é um acordo individual, equiparado, inclusive, que o empregador ele faz com o empregado. Tanto prova que esse contrato individual de trabalho, hoje ele tem uma força tão grande, ele pode trazer um regime de compensação de jornada, que é diferente do banco de horas. O banco de horas ele tem que ter aprovação do Ministério Público, superintendência, tudo é 6 meses. Mas a compensação dentro dos 30 dias em si daquela prestação de serviço, de trabalho em si, ela pode ser feita se estiver no contrato individual de trabalho, porque ele se equipar com o acordo. Então, as coisas que eu estou pedindo nesse sentido pode sim repassar. E agora eu estava dando uma olhada até essa semana que saiu, tem um projeto de lei que está discutindo a possibilidade de, a partir de 6 meses, já ser baixada a pontuação para aquele bom condutor. Então não vai mais ter aquela soma anual para poder fazer, enfim. Isso é bem interessante nesse sentido. E você falou sobre a questão do exame toxicológico. O exame toxicológico, ele tem uma questão fundamental mais forte, porque ele trata da segurança pública diretamente relacionada. Então, aquele motorista que se recusar a fazer, ele pode ser penalizado com uma advertência ou uma suspensão. Porque a empresa precisa saber que ele está apto a ter condições de dirigir. Isso não é uma forma de causar um embaraço, um constrangimento para o empregado. É uma maneira da empresa ela se responsabilizar pela função social que ela tem de colocar um motorista apto nas ruas a dirigir. Então, é uma obrigação dos dois lados. Se da primeira vez ele se recusou, ele fica no banco. Se da segunda ele se recusou de novo, a empresa pode até demitir por estatal, porque tem previsão nesse sentido. Vou bonificar o hotel na condição do veículo. Eu preciso ter uma condição de equipar os veículos, né? Eu não posso dar um veículo mais velho para um novo para o outro, que o outro vai ter um desempenho melhor, uma manutenção mais fácil. Então, indicadores claros, uma verificação clara, onde eles possam acompanhar os resultados, possam correr atrás ao longo do mês e ver que ele não está atingindo, ver que o outro vai ganhar dele e ele conseguir correr atrás. Então, verificar e codificar esses pontos de forma clara. Não ser uma premiação surpresa. O cara chega lá no final do mês, aí ele, será que eu ganhei ou não? Não, ficar claro os acordos, o que você tem que fazer para receber e tal. Essa questão de aquele que vai ficar sempre por último vai ficar desmotivado, ele tem a opção de correr atrás. E quem, é aquele só que ganha, talvez ele seja o melhor mesmo, né? Ou tem outros casos onde todos ganham. E aí a empresa, meu Deus, eu tenho que dar, cara, Deus, os indicadores devem estar errados, você tem que dar uma subidinha na régua aí, para realmente premiar quem é fora da prova, né? Como eu falei, o básico não se premia. O básico, onde o colaborador está fazendo pelo qual ele ficou catado, não se premia. Agora, tá além, tá disciplinado, fica da curva, tem que premiar sim, tipo, indicadores claros, fáceis, tem, as premiações em dinheiro realmente nem sempre são, dependendo do valor, claro, né? Nem sempre são tão motivadoras, como você deu até exemplo da cesta básica, mas eu vejo que o Vale Folga é uma coisa que eles amam, gostam muito, às vezes até eu amo fazer folga. Então, assim, a empresa tem que ter um quadro de funcionários que possibilite isso, porque na folga dele vai também vai substituir, mas é uma premiação super legal que todo mundo almeja, né? Então, eu acho que isso, acho que tem regras claras, indicadores claros e um processo para você poder melhorar os resultados claros também e justo, né? Demonstrações justas para que todos consigam alcançar. Wagner e a Mônica estão ansiosos aqui para contribuir. Não, mas agora coisa pouca, não é polêmica, não fica. É assim, realmente a bonificação hoje, por exemplo, nós trabalhamos lá, nós portamos sobre média e agora estamos implantando o pagamento de educação sobre evento de telemetria. Na questão da média, para não haver aquela, mas eu trabalho no caminho mais velho, ou minha nota é mais pesada do que a outra. A gente fez muita mudança nessa área. A gente fizemos, no caso, programamos uma rota, foi estipulado metas de média em cima de históricos de viagem e foi estipulado em cima de rotas com os caminhões. Eu mesmo
fiz viagem com todos os caminhões da operação, rotas diferentes, trocamos carretas mais leves em trechos mais pesados, carretas mais pesadas em trechos mais leves. E assim, realmente chega naquilo que nunca sempre tem. Então sempre tem os top 10 da classe, que você tem que separar todo mês. Hoje a gente também tenta fazer uma avaliação, nós não temos um sistema feito tudo por planilha e por Power BI. Cada 15 dias a gente faz uma pré-avaliação, a gente busca o motorista da tratativa, separa os 10 e cada resultado. Apesar que se hoje a nossa operação é uma operação pequena, nós trabalhamos com 60 mil maretas hoje, mas já são 60. Né? Então você chega num patamar de mais motorista, tem que precisar de mais ferramentas para poder ficar melhor aplicado a estação. Muito bom. Fala, Mônica. Bom, dependendo do tipo de variação de desenvolvimento, isso vai arrumar um problema. Isso é claro, né? Então, aí uma empresa que a gente tinha premiação, vou dar um exemplo, né? Então, a gente tinha premiação de velocidade. Tinha, falou de básico, não deveria ter uma premiação. Então, De não exceder a velocidade. exceder velocidade. Então, era R$300 se ele desse um pico de 80 por dia. Então, o motorista ficava revoltado aqui, porque no primeiro dia do mês, ele já tinha dado um pico, já tinha perdido o mês inteiro, perdeu a qualificação, e causava aquela revolta, e ele ficava o mês inteiro asqueirando. Aí vai lá, já que eu não vou ganhar mesmo, vou mandar 140. Então, assim, dependendo da forma que você vai criar uma alimentação, você vai criar vários problemas de motorista. E precisa estar claro para eles, eles precisam entender como que a gente vai ter resultado. Se não ficar claro, vai ficar aquele, vai livre. Você não concorda. Tá chamando de tempo. Então, assim, tem que ter uma estrutura muito boa para criar uma premiação. Eu acho que tem que envolver mais setores também. Às vezes, nós, gestores de motorista, quer fazer tudo, né? A gente acaba se sobrecarregando porque é a primeira pessoa que o motorista vai entrar em contato. E a gente quer resolver o mundo sem envolver as outras áreas. Então é importante ter ajuda, né? Às vezes eu costumo, nos projetos que eu quero levar para a diretoria, chamar uma pessoa que não tem nada a ver com a operação. Porque às vezes ela vai ter uma visão melhor que a nossa que está aqui no projeto. Chamar alguém de marketing, a tia da cozinha, do café. Às vezes eles vão chegar com ideias que a gente não está aqui dia a dia e não consegue se estruturar melhor. Então, eu acredito que isso é remédios importantes. Muito bom. Só de cortando, igual eu falei de hoje, o gestor tem esse problema. Ele quer abraçar tudo. Ele tem aquela visão assim, não, mas por que ele não está fazendo? Mas por que não está dando certo? Aí você vai, e aquela curiosidade, tem muito abraço, pouco aperta. Aí quando você vê, você está tentando fazer tudo e acaba deixando o fio primeiro, e é o que nem feito buscar para o resultado. Só queria fazer um apontamento que ela publicou. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez dessa empresa que a gente atua, a gente tem um chamado no Norte e Sudeste, são das maiores, que a gente fez que foi bem interessante, foi a gente estava com contato de trabalho, a gente também efetivamente a documentação, a empresa ela busca integrar a certificação ISO 9001, ela utiliza o método 5S. Então ela colocou em cada campo específico da empresa, de maneira operacional, bem visível, disposições bem simples e bem curtas dessas metodologias, bonificação, valores, formato, como funciona. Então, em cada canto praticamente da empresa, todo mundo consegue ter acesso, seja motorista, seja não motorista. Isso facilita muito. Tem uma história, quem acompanha o canal lá já sabe, mas é assim, a Isa, acho que ela vai lembrar. Vamos fazer uma live sobre um modelo de premiação. E aí o rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, ele mandou a planilha para compartilhar com a galera ali, e ele foi explicar durante a live como se usava a planilha. E aí ele colocou tanto medidor, tanto KPI ali, que o cara se enrolou na hora de explicar. Imagina o motorista, que eu me lembro, ele colocou a média, a pontualidade, se a roupa do cara estava limpa, se ele deu bom dia para a mulher de manhã, tudo. E aí aí tinha umas jogadas que, mas isso tira tantos pontos, isso soma tanto, e não sei o quê. E aí tem uma hora que ele se perdeu na planilha, eu fiquei numa situação assim, tentei ajudar ali e tal, e ali eu fiquei pensando, cara, se nem o cara consegue, com tudo sentadinho no ar-condicionado, imagina o motorista no dia 15, na metade do mês,
Eu não tenho a menor ideia se ele vai bater a meta ou não, se ele vai ganhar o prêmio. E aí, vou emendar também numa história clássica que existe e que várias empresas já aplicam. Se vocês não conhecem essa história, levem para a empresa de vocês que a ideia é excelente. Numa frota pequena, frota média, 30, 20 caminhões, 100% era homem. Aliás, já vamos falar sobre essa questão de mulher na gestão de frota. Mas ele tinha ali 100% homens, caminhoneiros. E ele implantou a seguinte política, era só o KPI, a média, baseada no histórico, e o motorista, né, em homenagem ao nosso amigo Saulo, ele fazia, toda vez que ele abastecer, ele preenchia aqui o diário de bordo na unha, e ele chegava na média, KM inicial, menos final, dividido por quantos litros, chegava na média dele ali. Então, ele ia acompanhando se ele estava indo bem ou não, né, para o final do mês, receber o prêmio. Qual era o prêmio? Um vale boticário para o motorista levar para a esposa dele no final do mês. O que começou a acontecer? O motorista levou, primeiro mês, falou para a esposa todo orgulhoso, olha aqui, benzinho, bati a meta, tá? Olha aqui para você, ó, eu fui bem lá na empresa, segundo mês ok, terceiro mês, a mulher falou assim, cara, cadê meu vale boticário? Ah, eu não bati a meta. Teve caso, o cara falou isso ao vivo, teve caso da mulher ligar para o gestor da frota para falar por que meu marido não estava batendo a meta. E eu tenho certeza que a cobrança da esposa dele tinha muito mais autoridade do que a cobrança do gestor da frota, não é, Kleber? Cara, isso é uma história, não é uma empresa só que aplica isso, eu já vi vários casos, cada um utiliza um vale, mas sim, o objetivo é tu envolver a família, é um prêmio que vai para a família, para que quando o cara não atinge, a própria família cobre ele daquele resultado, acho que é super válido. O que você acha dessa ideia, Mônica? Eu acho sensacional. Tenho vários amigos que passaram por essa situação. Quando não chegava com o prêmio em casa, a esposa cobrava. É uma ferramenta nossa, né, do gestor isso aí. Trazer a foto para uma conversa, ela entender como que a operação funciona. Se é o cara isso aí, 2 dias em negócio, mas que ele atrás. Aí. Segunda-feira tu já vai com a ideia lá para a diretoria da empresa. Ó, fechar uma parceria com a Boticário, vamos mudar a nossa gestão de frota. Inclusive, nós tivemos na dia de julho, esse julho teve a festa do motorista, nós premiamos dentro do evento o caminhão mais limpo. Olha que legal. Esse motorista que a gente fez a passeada do Cristóvão, né, o preço dos caminhões, e um dos motoristas ganhou o jantar com a família, tudo. O caminhão de novo, mas... Olha aí. Então você não vê mais nem custo esse problema aí. Aliás, já falamos uma vez com o Jackson numa live, você quer conhecer o motorista, você vê como é que está o veículo que ele dirige. A parte de organização, de sujeira, é impressionante. E normalmente está casado ali com a média. Gente, vou fazer uma última pergunta, no caso aqui para Carol e para Mônica. E aí eu queria abrir para vocês, então já vou pensando, eu queria que vocês aproveitassem os últimos minutos para fazer perguntas. Tem gente com muita experiência aqui, 10, 20, 30 anos de experiência. Já pensam aí na pergunta, ou se não for pergunta, quiser enriquecer aí o conteúdo, também funciona. Então, a última pergunta é aqui assim, ó. Quais ações poderiam incentivar e apoiar as mulheres no setor do transporte? Tivemos a Carla hoje aqui também, né? E aí, Mônica, o que você acha? Eu acho que eu estou pesquisando agora, né? Falar aqui, eu não vou aqui falando comigo de novo, gente, mas eu tenho 16% delas. Não é muito pouco ainda, né? E eu acredito que às vezes é uma falha nossa, como mulher, não acolher as outras mulheres. E talvez a gente já chegou na gestão com muita luta, né? E a gente sabe que a caminhada é um pouco mais longa, mas a gente fica provando dia após dia que a gente também tem a mesma capacidade. Então, a cara nossa de talvez não dar oportunidades, não acolher, não incentivar e não fazer propaganda disso, né? Às vezes a gente toma na mão, coloca no Instagram que também tem oportunidades para você, né?
que ir atrás e quebrar esse paradigma da sociedade. Ô, Mônica, eu vi aqui no teu currículo resumido que você é especialista nessa questão de redução de combustível. Tu já teve algum desconforto, assim, como o motorista fala assim, cara, que é essa mulher para me ensinar como é que eu tenho que dirigir meu caminhão? É exatamente isso que eu escutei. Quem é você? Pela questão de ser mulher e pela minha idade. Né? Eu entrei com 16 anos, eu já estava trabalhando com motorista. Então, às vezes eu falo, mas quem é você? Você é uma menina, você não tem nem idade. A idade que você tem é a idade que eu tenho de experiência no caminhão. Então, tem essa parte, né, que a gente vai encontrar essas resistências e a gente tem que provar que não é isso. Mas também tem a parte boa, né, que tem pessoas que escutam e aí fazem a propaganda, ó, que a Mônica me falou lá, né, que o meu tipo de deu certo. Ela não é influência, mas ela, a dica que ela me deu, eu consegui melhorar a minha média. Então, tem os dois lados, né. A gente também é mais isso para pessoas que a gente sabe que vai levar isso para frente. E acaba quebrando um pouco aí essas resistências. Carol, é melhor mulherada se impor aí ou melhor ficar como tá? Se impor ou é melhor ficar como tá, ficar esperando o marido chegar em casa fazer uma massagem nele? Ó, não tem como ser polêmica, tá? Mas Vamos lá. eu acho que esse estigma que foi criado em cima das mulheres vem das próprias mulheres. Eu acho que a capacitação é sempre soberana ao sexo, raça, cor e etc. Se você é capaz, se você tem uma boa formação, se você faz uma boa entrevista, se você tem um currículo bom, dificilmente você não vai ser chamada para uma entrevista. Esse é o ponto. Não existe cota para mulher, nem que existe cota para ninguém. Eu acho que as mulheres estão brigando tanto pela igualdade. Então, se a gente, né, uma mulher aqui, se a gente acha que a gente está em busca desse lugar de igualdade, particularmente eu não estou, porque eu sei as diferenças entre um homem e uma mulher, características físicas, anatomia e filhos, etc. A gente sabe que isso sobrecarrega a mulher, principalmente do lado do filho. Eu acho que se eu quero alcançar esse lugar que o homem está no mercado de trabalho, eu vou me capacitar de igual melhor a ele. Eu, particularmente, nunca tive esse problema, sei que existe, mas acho que é por uma deficiência das próprias mulheres de se colocarem em alguns lugares pela própria limitação familiar dela. Quem não é ter um filho hoje, se ela não tem uma estrutura, e se isso puder falar numa entrevista, se ela não tem uma estrutura por trás, que ela, quando ela estiver com febre, não vai ser ela que vai buscar na creche ou na escola, ela não vai conseguir a vaga. Se ela estiver concorrendo com um homem, a empresa vai dar preferência para o homem. Esse assunto é extremamente polêmico, mas se você olhar lá da empresa, ele não pode considerar que essa mulher vai faltar. E ela vai faltar se ela não tiver uma estrutura por trás dela. É ela que vai buscar, ela que vai levar o médico. Então não adianta a gente fazer vista grossa e achar que nós somos iguais. Não somos. Eu sei que hoje tem muitos homens que ocupam esse lugar, né, às vezes até trocam o papel com uma mulher, mas se a mulher hoje ela quer que o mercado de trabalho, ela tem filho, ela tem que ter uma boa estrutura por trás dela para que ela não precise faltar no trabalho. Se ela não tem filho, ela está um ponto à frente aí. Se ela quer concorrer com os homens, eu não vejo o sexo como um problema. Eu acho que tem mulheres excelentes no mercado de trabalho e algumas funções elas são essenciais. E o que vai fazer ela concorrer igualmente com o homem é a capacitação dela. Eu posso fazer um levantamento interessante dessa situação? Deve. Por exemplo, no meu escritório de advocacia, especificamente, acredite se quiser, só tem mulher. Eu sou literalmente o único homem no escritório inteiro. Isso tanto na unidade do Pará quanto na unidade do Paraná. Não é porque a gente tem uma preferência por mulher, mas pelas nossas atividades, e acredite que a gente tem duas criminalistas, inclusive, que geralmente é mais homem que atua, acabou ficando no nosso quadro mesmo só mulher. E hoje, um outro exemplo que eu tenho da minha própria casa, a minha esposa, ela coordena uma obra de mais de 1.200 homens no total, que é uma parte da exposição da nova fábrica do Boticário, inclusive, é uma mulher. Tá bom? São habilidades diferentes, né, gente? Como é que vai fazer uma mulher com filho fazer uma viagem de 7 dias no caminhão? Gente, queria abrir a possibilidade de vocês aproveitarem o conhecimento desse time aqui para perguntas. Vamos lá, Kleber. Presta um... Aí. Obrigado, Isa.
Últimos minutos, pessoal. Aproveitem, que só no que vem agora. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Marcelo. Maués. Se o motorista com um período toxicológico pode, caso justa causa, ou a empresa tem que fazer um processo diferente nesse caso? Então, esse caso vai ser uma pergunta muito delicada pelo seguinte: existe um time muito específico para a empresa fazer isso. A embriaguez ao volante, ela é considerada uma doença e tem um afastamento pela INSS. Entretanto, ela tem que ter uma recorrência para ser configurada desse jeito. Então, se o motorista for pego no exato ato do toxicológico por embriaguez, especificamente, tem que ser demissão imediata por justa causa. Se você não faz isso nesse momento e você mantém o seu quadro com uma segunda chance, ele pode alegar uma doença nesse sentido e pedir o afastamento do INSS. Aí você vai ter que manter o seu quadro pagando FGTS e INSS por mês. Se for droga, é a mesma situação? Se for droga, é a mesma situação. Não tem segunda chance, não tem tempo, tem demissão imediata no ato. Ficou constatado, bateu o exame naquele mesmo ato, ele pode ser comunicado até de forma verbal, ele está sendo desligado por justa causa. Manda para a contabilidade fazer todo o processo e desliga ele de imediato. Se deixar para a semana que vem, aí pode alegar dependência, doença. Dependência, doença, aí ele vai estar com o usuário, seja etílico, por álcool, seja usuário de drogas, aí é considerado doença e desse ponto ele é afastado. A empresa vai ficar com ele no quadro bastante tempo, sem falar que ele vai ter direito ainda, caso ele venha a não conseguir se reabilitar, estabilidade. Então é bem complicado. O Jackson me falar aí também. Doutor, em continuidade essa pergunta, mesmo agora com a nova exigência do leito social? Mesmo com a nova exigência do leito social, porque assim, a questão toda é que a disposição sobre esse tipo de atividade, ela puxa pela própria CLT, porque a lei do motorista é uma legislação específica direcionada para ele, mas quem coordena as relações de emprego e de trabalho é a fiscalização das leis de trabalho, que é uma lei de 1943, enfim, ela sofre atualização constante por algumas emendas e tal, então esse time tem que ter um cuidado muito grande, por isso que a gente lá no escritório, a gente sempre tem uma lei, por exemplo, a gente faz uma checagem toda vez que os nossos clientes vão fazer a contratação de um motorista que é o funcionário do quadro, pelo CPF, para saber se ele já teve algum histórico de algum processo criminal, algum processo civil, até trabalhista, e tem algum apontamento nesse sentido. Porque a obrigação do empregador, do gestor de frota efetiva, é esse conhecimento dele, assim que ele vai admitir. Feito aquele entrou com o quadro, se a primeira vez ele conseguiu esconder, na segunda ele já foi pego, ele prova, não tem como mandar embora. Tá. Com quem que está o microfone? Isa. Obrigado, Isa. Muita eficiência. Boa tarde, meu nome é Letícia. Venho perguntar para a Carol e seu mãe. Carol, que vem para você. Como digo pelas duas, onde a gente está hoje, é uma área que mais ajuda. Mas a gente de hoje. Também vai ter que participar de frontalmente. Duas práticas que além do estudo do conhecimento da capacitação das mulheres que podem ter, você acha que a empresa pode fazer para ajudar a amenizar essa diferença que existe no nome das mulheres? E ter nome, tem que ajudar. Letícia. Como eu falei, eu não acho que a empresa tem que fazer algo para as mulheres. Acho que as mulheres têm que fazer algo por elas mesmas. Porém, a gente precisa ter a oportunidade de olhar o currículo. Existem clientes meus, existem empresas minhas, que quando me pedem uma vaga, já colocam. Eu não quero mulher, eu não quero para lugar, eu quero um evangélico, por exemplo. Mulher com filho. Legalmente falando, eles nem poderiam divulgar a vaga dessa forma. Mas eu faço processo seletivo e já tenho isso como regra deles, eu vou seguir. Por que eles fazem isso? Pela falta de estrutura que as mulheres com filho têm. E é o que eu falei, a empresa ela precisa da produtividade, ela precisa que você esteja lá. Se você como mulher tem filhos e não tem uma rede de apoio, você vai voltar. Isso é claro, você vai voltar. Então, entre você, que tem um currículo muito igual ao homem, que não carrega essa responsabilidade do filho diretamente, ele vai optar por falta. Por causa disso. Então, isso não vai mudar a gente. A mulher carrega a responsabilidade de um filho. Se ela não tem uma estrutura por trás, ela vai perder no mercado de trabalho para empresas que visam lucro todas. Agora, se é uma mulher
que já está num nível onde ela tem uma boa estrutura familiar, que se ela fica doente, o próprio marido, a mãe ou tia vai buscar, ela não precisa faltar e ela consegue expor isso na entrevista, ela tem essa chance. Então, primeiro ela vai ter que ter um currículo bom para competir com outro homem, e depois, quando ela chegar na entrevista e ela falar que ela tem filho, ela vai falar que ela tem essa estrutura e ela cumprir com isso no dia a dia, eu não vejo problema disso acontecer. Então, o que mudaria hoje? Os gestores poderem dar a chance de, no mínimo, analisar o currículo de uma mulher, levar ela para a entrevista e fazer esse questionamento na própria entrevista. Você tem filhos, quantas coisas você tem, como que é a sua rede de apoio, e se isso ali houver uma prova de sinceridade, ela falar, não, eu tenho minha mãe, fica tranquila, eu posso trabalhar, minha mãe pega, meu marido pega e tal, eu acho que não vai ter nenhum problema em contratar você ou qualquer outra mulher por esse programa. Mas isso é visto por todos os recrutadores e por todos nós de empresa, é visto isso. Obrigada a você. A Mônica vai responder também. Só complementando a minha questão para a Mônica, como gestão que você pratica na sua empresa, gestão de motorista, como que você conseguiu conquistar o seu espaço e o respeito dos motoristas, por ser mulher? Boa. Complementando, a gente acaba falando, né, da questão da mulher com filho, né, realmente isso eu falo em experiência, né, eu consegui... Os canudinhos estão ali, né? Os certificados estão ali, né? Acabou dela aqui, já uma familiar que foi reformada. Então, também caso que, né, eu vivi só a experiência, né? Se ele não tem meu braço, então a gente, o mercado não vai correr a gente por um carro legal. Mas também a questão da gente, mulher ali atrás, do que a gente quer. E o que eu fiz de diferente para buscar o meu espaço e o respeito dos motoristas é saber me impor, né? Na hora que se impor, mas também ouvir. Então, eu costumo praticar a gestão humanizada de ouvir, de estar junto, de entender o que eles precisam para poder ajudar de alguma forma. Deixa o Diego falar e tu já responde, cara. Foi? Xavier, última pergunta, saideira. O Diego quer fazer uma pergunta? Pode ir. Informação. Eu acho importante você passar em relação às mulheres. Hoje eu já tive algumas assistentes que elas se sobressaíram tanto no serviço que a própria empresa tira, leva ela para uma outra função. Aí cabe muito da pessoa querer, entendeu? Assim, na verdade, toda a empresa assistente eu perdi para um funcionário da empresa. Elas têm um trabalho diferenciado, elas têm uma visão diferente que de repente o homem tem, uma sensibilidade diferente, e o trabalho se expõe, fica um trabalho excelente, e a empresa leva, e ela de repente às vezes, beleza, então é um crescimento profissional, eu entendo, e ela sai. Isso diminui muito também a empresa, diminui muito a questão da mulher tá na gestão, porque quando nós somos gestores, nós temos os nossos assistentes, eu tenho meus assistentes para eles serem os próximos gestores, eles serem os próximos coordenadores. E às vezes, com um trabalho excelente, e a empresa, o próprio RH, puxa muito, já perdi várias para o RH, enfim, essa é uma questão que tem que ser passada também. Tem que ser levado em conta. Wagner, para a gente encerrar. Só para complementar, eu já trabalhei com bastante mulheres em transporte, e assim, são dois lados da moeda. Tive mulheres que trabalhou comigo que tinha um faro aguçadíssimo para risco, para condução perfeita e não tinha tanto em questão de manutenção. No mesmo formato, nós temos homens que têm um faro aguçado para manutenção e não tem para condução. Então, assim, tem que dar oportunidade de tem que conversar, tem que estudar o perfil, o mercado está aberto para todos e essa concorrência, mulher e homem no mercado, hoje para nós gestores é perfeita. Porque assim você sabe que os dois conseguem fazer a mesma função e você estimula mais os dois lados a trabalhar. Sobe a regra. Para todos.